Em Portugal e na justiça portuguesa há pelo menos duas camadas. Tem a camada da plebe, e não há outra forma de o dizer, que são as pessoas que têm que cumprir as regras até ao seu mais ínfimo detalhe, por muito que sejam regras estúpidas, por muito que haja determinados impostos que não deveriam existir e por muito que a carga de impostos seja absolutamente indescritível, e essa parte da comunidade tem que cumprir as regras. E depois tem a outra parte, que é esta elite parasitária que tem determinadas regras que deveria cumprir e que, quando não cumpre, poucas ou nenhumas responsabilidades lhes são imputadas. E eu, no dia de hoje, venho mostrar-vos uma incompatibilidade de Helena Sousa, que acumulou a presidência da ERC com a gerência da Orivesaria e solar turístico com piscina, e que, segundo o Página 1, que noticia basicamente que a perda de mandato é real e obriga a intervenção do Ministério Público, não houve intervenção do Ministério Público. Vamos então ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, incompatibilidades. Helena Sousa acumulou a presidência da ERC com a gerência da Orivesaria e o solar turístico com piscina. O ouro pode ser um valor seguro, mas não serve para dourar incompatibilidades. Os registros comerciais consultados pelo Página 1 mostram que Maria Helena Costa de Carvalho e Sousa, presidente da ERC, se manteve durante 2 anos e 10 dias como gerente da Sociedade Empresarial Familiar Alfena. A sociedade gera, atualmente, uma orivesaria, um museu particular dedicado à filigrana e uma casa de turismo rural em Póvoa do Lanhoso, no distrito de Braga. Apesar de exercer um alto cargo público em regime de exclusividade, Helena Sousa continuou placidamente a exercer a gerência à distância, enquanto presidia os destinos da regulação dos mídia, onde se exige transparência e se impõe regimes de incompatibilidade e de rigor. E lá está, esta é que é a questão. Nós vemos muitas pessoas a argumentar que, em termos de vantagem regimental das democracias liberais, é precisamente a accountability que é imputada nos responsáveis políticos que faz esta forma de regime valer a pena. Ou seja, nós temos a possibilidade de uma imprensa livre, com muitas aspas, salvo raríssimas exceções, claro, como é o caso do Página 1, mas alguma imprensa livre poder escrutinar os órgãos e os detentores de cargos políticos, esse escrutínio poder levar ao conhecimento público de determinados factos imputáveis que impedem o exercício de determinada função com as condições políticas necessárias. E, portanto, depois de termos esse conhecimento, os responsáveis políticos que tenham algo a imputar caem. Basicamente, é esta a qualidade que determinados responsáveis políticos assumem que esta forma de regime tem. Problema: estas regras só se aplicam à plebe. Lá está, porque não pagam impostos, levam multa. Têm uma determinada conduta sobre, enfim, alguma coisa que queiram fazer na vossa propriedade privada, porque não obedece ao PDM, porque tem determinados terrenos que vocês construírem lá alguma coisa é problemático, etc. Têm esse tipo de problemas. Agora, este tipo de pessoas que têm literalmente um regime de exclusividade, que é como se chama o regime, continuam a manter a sua gerência. Se houvesse intervenção do Ministério Público nesta situação, provavelmente iríamos ter perda de mandato. E o que é que acontece? Há uma correção e a vida segue. E a correção, deixem-me que vos explique o que é. A correção é: Vossa Excelência foi descoberta nessa sua irresponsabilidade e, enfim, questões legais não sou eu que vou aferir, seria o Ministério Público ou outro tipo de instância judicial. Agora, estas pessoas fazem a correção, não há qualquer tipo de multa, não há possibilidade de perda de mandato porque o Ministério Público não intervém e a vida segue. E, portanto, basicamente é isto. São as duas camadas em Portugal. Helena Sousa tomou posse como presidente da ERC após a indicação do Partido Socialista, o que também não me surpreende, em 7 de novembro de 2023, apesar dos estatutos do regulador proibirem expressamente a acumulação com outra atividade profissional, exceto a docência, apenas renunciou à gerência da empresa familiar em 17 de novembro do ano passado.
Durante todo aquele período, ou seja, mais de 24 meses, a presidente da ERC permaneceu formalmente integrada no órgão executivo de uma empresa com fins lucrativos. A professora catedrática da Universidade de Minho foi eleita no Parlamento em junho de 2023 e escolhida por consenso pelos restantes membros para presidir a ERC. A Alfena não se trata de uma sociedade sem atividade conservada numa gaveta por inércia registal. A empresa mantém-se ativa pelo menos desde 1992, tendo sido fundada pelo pai da senhora, um dos mais conhecidos ourives de filigrana de Póvoa do Lanhoso, que fundou mesmo o Museu Particular de Ouro de Travassos associado à família. Anteriormente denominada Alfena, a ourivesaria de Travassos durante vários anos. A atividade da ourivesaria esteve separada da componente turística, que consiste na exploração de um solar com 5 quartos, cuja estadia no verão ronda aos 350 euros por noite, portanto também não é propriamente a coisa mais barata do mundo, mas ultrapassa os 500 euros na passagem de ano. Também aluga o espaço para casamentos, com preços a partir dos 3.000 euros. E depois tem aqui que houve uma fusão, centrando-se nas atividades comerciais da família Carvalho na Alfena, que passou a incluir o objeto social, comércio e indústria da ourivesaria, relojoaria, turismo e habitação. Turismo de habitação, turismo no espaço rural, alojamento turístico, organização e realização de festas e eventos, prestação de serviços turísticos, aluguer de instalações e equipamentos turísticos e de recreio, serviços museológicos, agricultura e comércio a grosso ou a retalho de produtos agrícolas, importação, exportação, consultoria, formação e recepção de comissões, preparação e realização e implementação de projetos ambientais. E, portanto, há todo um conjunto de atividades que, no caso desta empresa, até se foram expandindo ao longo do tempo e, portanto, não se pode dizer que haja aqui uma empresa que tenha estado propriamente na inércia. Não foi isso que aconteceu. Houve uma empresa que teve uma expansão considerável, até do objeto da sua atuação, e, portanto, neste caso, a presidente da ERC detém 25%, distribuindo-se as outras cotas pelos irmãos Maria Isabel, Maria José e Manuel José. A incompatibilidade de Helena Sousa não decorre de uma simples participação social, mas da manutenção da gerência. A presidente da ERC continuou inscrita no órgão de gestão durante mais de 40% do mandato de 5 anos para o qual ela foi eleita. E, portanto, basicamente é isto, ou seja, há aqui uma intervenção que justificaria... Uma intervenção, não há intervenção, mas havia uma circunstância que justificaria essa intervenção, e o que nós temos é a plebe, que tem que cumprir as regras, que tem que, em determinadas circunstâncias, até ceder com o que faz na sua própria propriedade privada. Tem todo um conjunto de pessoas que ou pagam impostos ou vão presas ou são julgadas. Se dizem qualquer coisa desagradável nas redes sociais, obrigam, em última instância, estas entidades públicas a que as pessoas ou paguem multas ou sejam julgadas e, em última instância, possam até vir a ser presas, como se calhar não se sabe o que é que vai acontecer, mas como está dentro da moldura penal para a acusação que o Ministério Público faz ao atual Presidente da Câmara de Albufeira, e, portanto, há um conjunto de regras para a plebe e depois para estes responsáveis políticos. Foi descoberto pelo Página 1, 3 semanas depois esta senhora corrige o problema, e cito, corrige mesmo, é o equivalente a vocês, há uma determinada lei que vocês não cumprem, vocês constroem então a tal piscina ou o tal tanque, e vocês, sem qualquer multa, são alertados, algum órgão descobre e vocês alteram ali a configuração. Está feito. A ilegalidade pode ter sido cometida, mas não importa, vocês corrigiram. E, portanto, isto é que é importante saber, e acho que era importante que o Ministério Público fizesse uma intervenção, porque o que acontece em circunstâncias normais, ou pelo menos o que deveria acontecer, é que no caso da intervenção do Ministério Público, provavelmente, se calhar, teríamos a perda de mandato desta senhora. E a pergunta é, porque é que há regras para os responsáveis políticos e para as pessoas que não são parte da plebe, e depois há outro tipo de regras para estas pessoas. A accountability na Terceira República é bola. Temos o Ministério da Administração Interna dominado por um homem que não tem qualquer condição política para continuar. O Primeiro-Ministro parece capturado por ele. No caso da ERC, esta senhora exerce a gerência desta empresa familiar na qual está, depois faz a correção 3 semanas depois de ser descoberta e responsabilidades são 0, e andamos por aqui. Responsabilidades para a plebe, impunidade para o resto
resto do sistema político português e para os responsáveis públicos que se regem pelas suas próprias regras. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, mesmo aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.